Aí, como que foi desenrolando essa guerra com a Palestina? O Israel ganhou a guerra, por óbvio, quem ganha a guerra conquista o território, toma conta do território, e a Palestina sempre resistiu. Perdeu e falou, tipo aqueles caras que estão jogando futebol e que quando toma um rolinho ou se machuca, é dono da bola, leva a bola embora. Exato, a Palestina é o mimado. É o mimado. A Palestina, então, não queria sair do território, Israel não aceitou porque foi atacado e ganhou, e desde então essa guerra vem exato, é o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, com a Síria. Israel e Síria, nós estamos teoricamente em estado de guerra com eles, não tem um acordo de paz, diferentemente do Egito, né, da Jordânia, onde nós temos acordos de paz com esses países. São países árabes que estão na nossa fronteira, mas temos acordos de paz. A Síria, nós tivemos também combates com eles, onde eles vieram, lutaram contra nós, perderam uma parte de terra, que são as colinas do Hermon, né, que estrategicamente falando, no norte de Israel, é um ponto estratégico para a defesa, porque é uma colina que fica entre o Líbano, a Síria e Israel. Então quem tem o topo daquela colina tem o poder de quem está passando naquela tríplice fronteira. E quem tem? Atualmente Israel. Tomou da Síria. Que tomou da Síria. Na guerra. Que os sírios começaram a guerra. Mas eles entenderam e aceitaram? Até hoje não. Até hoje eles reclamam, eles pedem aquele local como o deles. Outro problema, um problema com o Líbano. Nós tivemos uma guerra com o Líbano, onde o exército israelense chegou a 20 quilômetros de Beirute, que é a capital do Líbano. Então a gente poderia ter conquistado o Líbano assim. E depois de algum tempo o exército optou por vir e retirar todo o efetivo do Líbano. Nessa briga, os States apoiam o Líbano ou o Israel? Apoiam Israel. Caramba, meu. Puta, é complexo o negócio. É complexo, cara, porque entra muito na ciência política, né? Sim. É algo muito mais do que ideológico. Sim. Envolve política, envolve uma história, envolve um nexo de causalidade, um princípio. Quem não entendeu o princípio não consegue entender hoje o que ocorre, né? Exato. Mas você acha que essas guerras poderiam cessar? Vamos supor, o problema é que a Palestina não aceita que perdeu a guerra e não aceita ser dominada por Israel. Ok. Se Israel falasse assim, tá bom, meu, pega essa porra dessa terra aí e fica pra vocês, mas não enche mais o saco. Você acha que cessariam as guerras ou não? Cara, é importante frisar para quem tá acompanhando a gente, pros nossos seguidores, que Israel já propôs por várias vezes acordos para eles pegarem parte de terra e fazer uma solução de 2 estados. Só que essas soluções nunca foram aceitas pelo governo deles, né? A gente tem um grande problema na Palestina, que você tem dois grupos que tomam conta, que é a Autoridade Palestina e o Hamas. Então a Autoridade Palestina, eles já tomaram conta dentro da faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza? A faixa de Gaza é um pedaço de terra dentro de Israel, onde somente palestinos têm acesso. E a faixa de Gaza, até 2000, ela era uma área israelense. Você tinha judeus que moravam lá. E Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro na época, como um gesto em busca da paz, optou por retirar 1,5 milhão de judeus que moravam lá. Então você tem o exército que veio com tudo e retirou judeus de lá. Força? A força. Então se você procurar no YouTube, você tem judeus tirando judeus de casa como um gesto de paz para entregar para eles. Você tem soldados chorando que eles não tiveram a coragem de fazer isso. Então inclusive foi algo que é muito criticado até hoje que o governo israelense fez. O que eles fizeram? Eles começaram a tentar trazer o pessoal de infantaria para fazer esse serviço de retirar as pessoas da casa. Só que o pessoal de infantaria falou, eu não vou fazer isso. Aí eles falaram, então você vai pra cadeia. O pessoal de infantaria falou, não tem problema. Eu tenho 3 anos de serviço, vou passar 3 anos da minha vida preso. Aí o governo israelense começou a fazer o quê? Começou a trazer os pilotos, que são pessoas que têm contrato de 12, 10 anos, ganham muito dinheiro, tem uma carreira no exército. Então tem muito mais a perder do que um cara de infantaria. E aí isso foi um grande problema social que a gente teve, né? Então a proposta ela já foi feita muitas vezes. Eles só não aceitaram o que foi proposto para eles. Eu acredito que a solução de paz entre Palestina e Israel não é algo que a gente vai ver, não digo tão breve, eu acredito que é impossível de acontecer. Porque a gente tem um problema ideológico dentro da sociedade palestina, né? Que por exemplo, se você pegar nas escolas na faixa de Gaza, as crianças elas aprendem que
o judeu ele é um inimigo, que ele é um monstro, que ele tá lá pra matar eles, que ele é um conquistador, é um ditador. Sendo que em Israel você aprende que eles são humanos e o certo é a gente quer paz com eles. Então você tem um problema de ideologia que está sendo implementado em escolas, crianças que vão crescer vendo isso como que é certo, ter guerra, fazer a jihad, a guerra santa e matar judeus e isso é o certo. E você tem pessoas de um lado aprendendo que isso não é o certo. Então você tem um grande problema de ideologia. E quando essa ideologia começa a entrar na sociedade e entrar nas escolas, aí é um grande problema, né? Porque você tem pessoas que vão crescer e vão tomar o poder daquele local com uma ideologia errada já formada. Cara, é óbvio que eu nunca conversei com um palestino e não li muito sobre isso. Tô descobrindo mais com você aqui. Uhum. Mas eu fico imaginando, porra, velho, os Estados Unidos guerreou com o Japão, velho, e os caras hoje são aliados. Não é gozado? É que é um outro tipo de problema, né? Era um outro conflito. Por um outro motivo? É um outro motivo. Aqui a gente tá falando, de novo, terra, religião, é uma série de fatores que envolve lá. Eles não querem só um pedaço de terra por ser um pedaço de terra. Tem muito pedaço de terra que eles querem porque historicamente aquilo é um local religioso. Exatamente. Só que do mesmo jeito que é prometido pra eles, é prometido também pra religião judaica. E aí você entra de novo dentro de um problema de política, enfim. Aí a pergunta é... Puta, uma pergunta difícil aqui, hein, meu? Não, mas é pra você responder pra galera aí que tá se perguntando. Mas, cara, se Deus que prometeu tudo isso, por que o ser humano tá matando por conta de pedaço de terra? Se tudo é de Deus e se nós somos filhos de Deus? Complicado, né, velho? Eu acho que assim, isso é muito uma maneira como você ou eu, a gente vê, né? Mas a gente tem que entender, é muito aquela coisa, quando você vira polícia ou militar, o instrutor sempre fala, ó, você tem que pensar com a cabeça do cara. Você tá na rua pensando como o cara vai agir, não como você vai agir. E é a mesma coisa a gente.